Olá, equilibrados e equilibradas. Estamos aqui mais um dia no nosso podcast do 3E, que é um método que eu tenho criado para ensinar pessoas a manter o equilíbrio espiritual, como também o equilíbrio emocional. A gente entende que uma pessoa equilibrada, ela consegue fazer coisas que uma pessoa desequilibrada não consegue fazer. A gente entende também, por estudo de psicologia, como é a minha formação, que muitas pessoas erram na vida por estarem desequilibradas espiritualmente e emocionalmente. Uma pessoa desequilibrada é uma pessoa que vai tomar atitudes que depois vai se arrepender daquilo que fez. Uma pessoa equilibrada é uma pessoa que pensa antes de agir, e isso em qualquer área da vida dela. Hoje eu tenho comigo aqui um amigo. Agora o sobrenome é complicado. Escalize. Eu tenho aqui um amigo e também sou cliente dele, é uma referência hoje na cidade de Guarulhos, na sua área de atuação, que a gente vai comentar no nosso podcast de hoje. Mas, primeiramente, eu quero que vocês conheçam o Renan Scalise. Opa! Seja bem-vindo, Renanzão. Opa, obrigado pelo convite aí, né? Cara, tá um tempão pra vir, né? Agora conseguiu. A vida corrida, né, de empreendedor, a sua também, mas hoje deu certo, era pra ser hoje, né? Exatamente, era pra ser da segunda vontade de Deus, né? Isso aí. Renan, cara, primeiro eu queria que você se comunicasse com o público, falasse qual é a sua área, né, de trabalho, de atuação, especialização, para que a gente possa inteirar melhor sobre o assunto. Fica à vontade. Opa, boa tarde, eu sou o Renan Scalise. Hoje eu atuo na área de barbearia. A barbearia B-King. Ela tá lá na cidade de Guarulhos. Já estamos aí no nosso 4º ano empreendendo. E graças a Deus está sendo um sucesso. Como o Leozão disse aí, muito importante ter equilíbrio emocional aí para você empreender. Agora tá indo pro 4º ano. Isso, 4º ano. Com 3 unidades. Com 3 unidades. Dá quase uma unidade por ano, né? Tá quase. Só não foi uma unidade por ano porque o primeiro ano foi em pandemia. É verdade. O primeiro ano foi aquele negócio de porta meio fechada. Atendia só 2 clientes ali no dia, respeitando tudo que tinha que respeitar, né? Mas só para sobreviver mesmo. Certo. Renan, vamos lá. Vamos partir pro nosso bate-papo. Fica à vontade. Opa. Não tem nada combinado antes, né? A gente não combinou, não passou pergunta, combinamos nada. Vamos ver o que vem. Vamos ver o que vai dar surgir aí. Mas né? conta aí sua história. Renan, quando era criança, como é que foi a infância? Onde cresceu? Como é que foi? Bom, eu cresci na cidade de Guarulhos. Sempre, desde pequeno ali, eu tinha vontade, né, de empreender, ser empresário. Eu até falava pra minha mãe, quando eu crescer eu quero ser empresário. Ela dava risada e falava, como assim, meu filho? No quê? Eu falava, mãe, no quê eu não sei, mas um dia eu vou ser. Um dia eu vou ser, desde pequeno mesmo, cara. Eu pensava ali em ser empresário. O que você mais lembra da sua infância? Da minha infância? Bom, lembro que eu gostava muito de brincar, tive uma infância jogar bola, vixe, estourava o dedão do pé ali na rua, bolinha de gude. E eu sempre fui um homem, né, que respeitou e honrava muito a minha mãe. Eu cresci muito com princípios bíblicos, então eu respeitava e honrava muito meus pais. E, a minha mãe, ela foi uma mulher tanto ali na minha vida. Mas, uma referência, né? Perdi ela cedo, mas foi muito importante ali na minha trajetória inteira. E é engraçado, né? Porque acabei indo para um ramo que ela mesmo trabalhou um dia, que ela cortou o cabelo um dia. Eu tenho até uma foto no meu Instagram lá, que ela cortando o cabelo, ela cortava o meu cabelo do meu irmão quando a gente era pequeno. Ela parou devido a problemas de saúde mesmo. Quantos irmãos você tem? Tenho apenas um irmão, que ele é mais velho, ele tem 5 anos, e tenho 2 sobrinhos ali queridos que eu amo muito. Certo, vamos lá. Eu também passei por isso, que eu acredito que minha mãe faleceu muito cedo. Eu tinha 15 anos. Quando minha mãe faleceu, minha mãe também era o arrimo assim, da família, a referência da família, que lutou pela família inteira. E acaba que, não sei se você vai concordar comigo, mas a gente perder a mãe cedo, a gente acaba amadurecendo mais rápido, né? Amadurece porque entra naquele ponto ali, né? Tipo, perdi minha mãe, eu perdi algo mais forte ali que eu tive na minha vida, o maior relacionamento e convívio, né, que a gente tem ali na infância, na vida inteira, é com a nossa mãe. Então, quando a gente perde ela, meio que, tipo assim, você se descobre. Você descobre como que o mundo é. Verdade. Você descobre que as coisas não são como você quer, né? E você sabe que não tem com quem chorar também, né? Quem tem mãe vai entender. Quem tem mãe viva sabe. Aconteceu alguma coisa de errado. Deu tudo errado. Você tem o colo da mãe pra você correr. Quando a gente perde... Aí você aprende com si mesmo, né? Tipo assim, tudo depende de mim. Meio que você cria essa dependência de você, né? Dependência mesmo. E agora, vamos lá. Você cresceu...
A infância saudável? Sim. Brincou bastante? Sim. Gostava de estudar também, não? Gostava de estudar ali, né? Sempre fui um bom aluno, até por questão da minha mãe também, cara. Foi, tipo, a minha vida ali até os 18, 19 anos, que foi quando eu perdi ela, foi muito voltada ali pra minha mãe, porque desde pequena ela tinha problemas de saúde, e eu queria ser um bom exemplo ali, sabe? Não queria levar problemas pra ela, eu já entendia isso, que eu não queria ser mais um problema ali de tudo que ela já passou na vida, né? Uma frase, eu até escrevi aqui uma coisa, Sim. É um mantra que eu carrego na minha vida, que eu falo sempre sobre estudar, ler, fazer curso, que é uma coisa que eu faço constantemente. Essa frase é um mantra para mim, que é o seguinte: a forma como você faz uma coisa é a forma que você faz todas as coisas. Exato. Certo? A pessoa fala assim, não, eu sou relaxado com isso aqui, mas com isso aqui não é verdade. Não existe, né? A forma como você faz uma coisa, você faz todas as coisas, porque você pode ter várias atividades, mas você é um só. Sim. Né? E a sua mentalidade é que vai conduzir a sua vida. Exato. Sim, eu concordo com isso também, porque não adianta não tem como você ser disciplinado, vamos dizer, né, no empreendimento, se você não for disciplinado na sua vida. Vida. É meio que uma coisa, não tem aquele negócio de vida pessoal e vida profissional. Não tem como. Eu pensava assim, já pensei por muito tempo, Leozão, que tipo assim, eu tenho uma vida profissional, eu tenho uma vida pessoal. Só que aí, como eu entendi que era uma coisa só, você até muda e vira exemplo em outras áreas também, né? Exatamente. Agora vamos lá, como é que você começou no ramo da barbearia? Da barbearia? Bom, tudo vai começar ali com a minha mãe, tá? Porque quando eu perdi ela, né? Fiquei um tempo ali morando sozinho, aí eu me deparei numa situação ali, né? Me perdi um pouco no mundo, tudo. Me deparei com situação de crises, de ansiedade, me deparei com um processo, tipo assim, de pobreza mesmo, sabe? Passei uns perrengues. Então, meus perrengues eu passei depois. Não passei assim, tem gente que cresceu ali numa vida muito difícil. Não, meus pais, eles sempre proporcionavam as coisas que eles podiam, claro, não era tudo sim, né? Tinha muito não também. Mas eu passei um perrengue ali que, tipo assim, meio que eu tive que aprender a ter humildade, aprender a viver e chegar a um ponto de ter, tipo, R$2 por dia, cara. Então, eu pegava a bicicleta, ia fazer o curso ali de barbearia, almoçava no Bom Prato e comia um pão por dia. Essa era a minha rotina ali. E aí eu fui aprendendo a olhar e a valorizar a vida. Durante quanto tempo isso? Durante um ano ali, mais ou menos, eu vivi nesse processo. Claro, esse processo eu fui aprendendo a melhorar nesse um ano. Mas nesse processo de R$2 ali foi uns 4 meses. Depois eu fui e falei, comecei a trabalhar num buffet. Aí no buffet eu já vi uma oportunidade. Tipo, eu fazia paralelo, né? Então, eu cortava uns cabelos e no final de semana eu trabalhava em buffet de garçom. Aí, no buffet, eu tinha o que comer. Aí, eu comecei a valorizar o buffet. Aí, nessa daí, eu foquei um pouco num tempo no buffet e fui pagando outros cursos. Porque o primeiro curso que eu terminei, eu já entrei num salão, só que a mulher não sabia me ensinar nada. E eu até não julgo ela, né? Porque ela cortava feminino. E aí, nesse processo aí, eu falei, não, eu vou focar no buffet, trabalhar no buffet que eu posso comer, ganha um dinheiro a mais, né? Porque nessa época eu ganhava, pra você ter noção, eu trabalhei 3 meses nessa mulher. Em dezembro, que é o mês que barbeiro mais ganha dinheiro, eu ganhei R$100, cara. Caramba. Aí eu falei, não, vou ter que sair daqui que o buffet tá sendo mais rentável. O buffet eu ganhava R$30 por festa. Aí eu fui pro buffet e fiz mais um curso. Isso há quanto tempo atrás? Isso há 7 anos atrás. 7 anos atrás. 7 anos atrás. Hoje eu tô com 28, isso mesmo, com 21 anos. Aí depois que eu fui pro buffet, fiz mais um curso. Aí quando eu saí desse curso, eu achava que eu era bom. Falei, agora eu vou me dar bem na vida. Vou estourar. Aí na casa que a minha mãe deixou, tinha um salãozinho. Eu falei, não, vamos montar um salão aqui. E na época, Léo, eu não tinha muita amizade com meu pai, mas ele me dava muitos conselhos. Porque ele queria, né, se aproximar de mim. Que eles foram separados ali e tudo. Mas ele queria se aproximar de mim e falava, cara, não monta aí o salão agora. Vai pra uma barbearia que você tem que aprender muito ainda. E aí foi um conselho que eu acabei ouvindo. E aí eu fui e comecei numa barbearia lá em Guarulhos mesmo. Ali perto do Shopping Maia ali, sabe? Aí quando eu comecei... E ficou quanto tempo lá nessa barbearia? Essa barbearia eu fiquei 1 ano. 1 ano. Só que aí quando eu entrei lá, cara, eu falei, agora eu vou deslanchar, agora vai dar certo. Só que aí não foi bem assim o caminho. Que é aquilo, né? A gente programa e acha que é do nosso jeito, mas igual eu falei lá no começo, a vida mostra pra gente que não é do jeito que a gente quer. Não é como tudo a gente é um pensa. processo, né? Verdade. Tudo é uma construção.
E aí tinha um rapaz lá, tudo, aí ele falava que ainda não sabia cortar, e eu falava, caramba, já fiz 2 cursos, será que isso aqui é pra mim? Não, mas eu vou persistir, eu sinto que esse é o caminho, eu vejo que, tipo assim, eu vou conseguir empreender nessa área, eu já tinha essa mentalidade de ter meu próprio negócio. E eu me via ali, tipo, como um aprendiz mesmo. Então, precisava de pintar a parede, eu pintava, precisava de limpar banheiro, eu limpava, atendia na recepção e nessa época eu não ganhava nada. Eu falava pro dono lá, cara, eu só quero aprender, eu só quero aprender. E aí tinha o dono que cortava e tinha esse outro barbeiro. E eles acabavam não sabendo me ensinar muita coisa, sabe? Um não tinha muita paciência, normal, o outro não tinha muito tempo, né? É porque também às vezes a pessoa ela é boa na coisa, mas ela não é boa pra ensinar, né? Exato. Ela é boa pra fazer. Exato. Mas não é boa pra ensinar. Exato. E aí, nessa daí, o dono dessa barbearia falava, cara, na terceira cadeira você que vai começar, na terceira. E eu ficava naquela expectativa, né? Porque é aquilo, quando você não tem nada, cara, você fala, meu, eu vou ter alguma coisa agora. E nesse tempo, toda a minha vida era sempre bike, aquele automóvel ali era minha bike, eu tinha que achar prazer e felicidade em coisas simples, né? E aí, quando ele foi colocar a terceira cadeira, eu conheci uma pessoa que foi muito importante na minha vida, ela tá comigo até hoje, que é o Bruno, mais conhecido como Tiozão. Tiozão. Eu conheci o Tiozão e eu fiquei, na hora que ele colocou o Tiozão na terceira cadeira, eu fiquei muito frustrado no começo, né? Falei, pô, meu, eu que ia cortar nessa cadeira. E aí não era aquilo, né? Tudo tem seu tempo. Não era o tempo. Não né? era meu tempo ainda. Só que às vezes a gente quer dar um passo maior, né? Passar no tempo. Só que aquilo ali foi uma oportunidade muito grande. Porque o Tiozão, ele tinha um dom de ensinar. Que os outros 2 já não tinham. Já não tinha. E ali casou a ideia, porque o Tiozão, ele me ensinou a cortar cabelo, ele me ensinou as referências do universo da barbearia, que ninguém me fala, pô, eu não entendia, né? Qual que é? Eu lia muito livro. E nos livros falava, pô, você tem que pegar a maior referência da sua área. E aí, às vezes, você achava um cara no YouTube e tal, mas não era a maior referência. E aí o Tiozão me apresentou o seu Elias, tipo assim, no YouTube mesmo, né? Aí eu comecei a ver vídeos ali, comecei a, vídeo. E aí eu falei, cara, um dia eu vou fazer curso com esse cara. Aí eu comprei um curso online dele, que na época acho que era R$50. Pra mim era difícil pagar, mas ajudou muito aquele processo, sabe? E aí a gente ficou 1 ano ali nessa barbearia. E eu aproveitava muito meus tempos livres, que eu tinha muito tempo livre, Leozão. Então o meu tempo livre era a leitura. Porque eu não tinha condição ainda de pagar um conhecimento mais elevado. E aí eu entendi que um livro, ele traria um conhecimento muito grande de outra pessoa, né? Porque, no meu ponto de vista, quando a gente está lendo um livro, você está meio que acessando a mentalidade de uma pessoa que já deu certo na vida, já prosperou, ou já prosperou também naquela área que você quer, você está né? entrando naquela energia que você quer viver. Isso. Você sabe que você falou de um curso de R$50, cara? Eu lembro o seguinte, quando eu comecei a focar na rede social, até hoje eu falo isso, que o melhor curso que eu já fiz, até hoje, ó, que eu já fiz mentoria com uns caras famosos aí, gastei dinheiro alto com um cara famoso, mas o melhor até hoje que eu fiz foi um curso online do Whindersson Nunes. Caramba. O nome é Como Ser Famoso na Internet. E era não sei nem se existe esse curso, foi pelo Hotmart, era muito barato, não sei se era R$97,90. Um negócio desse. Que eu fiquei pensando assim, cara, será que eu gasto esse dinheiro fazendo isso? Eu pensei, né? Sim. Não sei se eu vou gastar esse dinheiro, se eu não gasto. Porque R$100, pô, não. Era fazer uma feira, alguma coisa. Fazer uma comprinha, né? Aí eu pensei, caramba, tô numa situação difícil, cara, vou fazer esse curso. E até hoje, foi o melhor curso que eu já fiz. Por R$97,90. Substitui todos os outros que eu já fiz muito mais caro, muito caro mesmo. Mas esse de R$97,90 foi o que mudou minha mentalidade. Sim, se você não tivesse feito esse, talvez você nem estaria aqui hoje. Exatamente, com certeza não estaria. Igual no meu caso, se eu não tivesse a coragem, né? Que e eu falo pra você, no ramo da barbearia, tem muita gente até hoje que às vezes acha caro um curso de R$100, de R$200, e, às vezes um insight que você pega ali muda a sua carreira, muda a sua mentalidade e te leva para outro caminho que você nem imagina, né? Verdade. Abre horizontes. Eu acabei de oferecer até ainda há pouco ali pro Tom, né? Ele que é o proprietário aqui, eu falei para ele que ele tem outras áreas aqui de atuação de serviço. Eu falei, cara, queria fazer um dia, um treinamento com seus funcionários aí, com seus sócios, parceiros e tal. Mas não um treinamento na área que você já tem, que essa área vocês dominam. Sim. Mas tô falando de treinamento de desenvolvimento humano. E não precisa nem me pagar, não.
porque eu vou ganhar muito mais depois. Um ponto que eu sempre levo comigo ali é que quando a gente ensina, a gente mais aprende do que ensina, né? Exatamente. Porque você meio que tá pegando tudo que você sabe e passando, só que ali você já recaptura até o que você não tá fazendo e o que você pode melhorar, né? Porque ali a pessoa vai aplicar, e querendo ou não, eu acredito muito nisso, o universo ele sempre retribui para você em 2 vezes mais, 3 vezes mais, tudo aquilo que você faz por alguém. Então você conheceu o tiozão lá e ele começou a te ensinar, te ensinou a ter referências, né? Você começou a pegar essas referências. E como foi a mentalidade, cara, de pensar assim, pô, eu tenho que fazer esses cursos, mesmo ganhando pouco. Sim. Eu preciso investir em mim. Sim. Como que foi essa mentalidade? Foi, tipo assim, lendo um livro, eu aprendi ali que o maior ativo que eu poderia ter era a minha mente, era eu mesmo. Uhum. Então eu entendi que eu tinha que me desenvolver. Aí quando eu comecei a ir atrás de cursos e investir, foi o que foi mudando a minha carreira. Aí, tipo, eu sempre pensei o quê? Cara, eu quero pegar ali uma referência. Eu tenho muito isso comigo, até hoje. Quando eu quero aprender algo, eu procuro aprender com o melhor. Porque se eu aprender com o melhor, eu já vou ficar muito... Melhor do que você já tá. Vou evoluir bem melhor do que eu já tô, né? E aí o curso mesmo, o seu Elias me inspirou muito ali, né, com esse curso online dele, me abriu a mente, porque, tipo assim, quando a gente fala de um curso, a gente pensa, o cara só vai ensinar cabelo. Só que às vezes ele tinha um insight que o cara falava, tinha uma mentalidade, você começa a entender e ficar com aquela pulguinha atrás da orelha, não, preciso de mais. Aquela vontade de quero mais. E aí, depois disso, né, vou até pular um pouquinho as fases ali, mas foi aí o primeiro curso que eu realmente fiz grande, que foi o do seu Elias, que eu coloquei como um propósito na minha vida. Quando eu for fazer um primeiro curso grande presencial, eu quero fazer esse. Aí eu peguei, investi mais de 5 mil reais na época, era muito dinheiro para mim. E eu fui lá para Belo Horizonte para aprender. Pra cabelo primeiro, né? Aí eu aprendi o de cabelo, tudo. Só que aí eu já, nessa época que eu fiz o do cabelo, eu já tava migrando ali pro meu empreendimento que hoje é a B-King. E aí eu coloquei como foco, cara, sabe? Dá aquela vontade de quero mais, aquela fome de crescer mais, de evoluir. E aí eu fui e fiz o meu primeiro curso de gestão, que aí não foi do seu Elias, o primeiro curso de gestão foi do Jonas. Um cara que ele é referência ali também na área de barbearia, me abriu muito o norte do que, tipo assim, cara, eu não sei nada. Por quê? Eu achava, que na época ali que eu já tinha minha barbearia, já tinha passado aquele ano de pandemia, ano difícil, eu já tava achando que eu tava indo bem, que a empresa tava faturando 20 mil reais. Eu cheguei nesse curso de gestão, me deparei com um cara que faturava 40, 50, e eu me senti, tipo, sabe, nada, minúsculo. Tipo, caramba, eu pensei que eu tava arrebentando. Eu pensei que eu tava arrebentando agora, ainda. Eu tô engatilhando. Tanto que nessa época, um pouquinho antes desse curso, eu tinha ido numa contabilidade pra fechar, e meio, tipo assim, que eu senti que o cara deu uma meio que, uma risada ali, não uma risada, né? Mas falou, cara, você fatura tão pouco ainda não tá na hora disso. Ele foi sincero, mas na época eu tirei ali, realmente. Aí eu fiz esse curso, eu falei, não, eu tenho que crescer. Aí deu um start, eu falei, não, eu vou ter que ir mais ainda. Porque esse curso aí eu já investi, né? R$1.000. Falei, cara, R$1.000 também já tá sendo muito dinheiro. Aí eu fui e fiz o do seu Elias. Só que aí já é uma outra fase ali que a gente pode até já migrar para ela daqui a pouco, se você quiser, que foi quando eu fui montar a segunda unidade. Então, vamos lá, antes de a gente chegar nessa fase. Antes de a gente chegar nessa fase, vamos voltar. Porque já vai indo muito longe, né? O homem vai longe. Vamos voltar. Você que está assistindo aí, você está vendo que para você crescer, você tem que investir em você. Não tem como. Não existe colher sem plantar. Essa é uma mentalidade que, infelizmente, olha, gente, eu não tenho nada contra partido político, eu não tenho ideologia política. Mas a verdade tem que ser dita. Essa mentalidade de que você tem que passar a vida inteira dependendo do governo, de assistencialismo político, isso é só para escravizar você, para você não vencer na vida. Porque quanto mais, desculpe o termo, quanto mais pobre você for, mais dependente dos outros você vai ser. E quanto mais rico você for, menos dependente dos outros você vai ser. Só que entenda, pobreza e riqueza não é quantidade de dinheiro, é mentalidade, é energia de espírito. Tem gente que diz que não tem dinheiro para fazer nada, mas tem dinheiro para comprar Coca-Cola, para comer um doce, para comprar um chiclete, que se deixasse de fazer essas coisas para fazer coisas que realmente vão fazer ela evoluir, ela evoluiria. Só que ela não deixa de fazer. Então, bote na sua cabeça, pobreza e riqueza não tem nada a ver com quantidade de dinheiro. Tem a ver com mentalidade e energia aplicada naquilo que você quer para a sua vida. Agora, vamos voltar aqui. Vamos voltar. Renan,
quando é que você começou a cortar o cabelo? Estava na barbearia, o tiozão foi lá, foi a terceira cadeira. Quando eu comecei quando você começou a cortar? Lá mesmo, nessa barbearia. Bom, quando eu comecei a cortar foi assim, né? Eu já tinha um conhecimento ali, que eu já tinha trabalhado com eventos antes. E aí, faltava ainda uma oportunidade ali dentro daquela barbearia. Às vezes não é nem por causa do dono, é falta de, sabe? De uma oportunidade mesmo. E aí, meio que eu criei essa oportunidade, que entra nesse ponto que você falou, né? Que a gente não pode depender de um governo, se você pensar, pô, tudo depende de mim e assumir a sua autorresponsabilidade, aí que as coisas vão começar a andar. E foi meio que isso que eu fiz. Eu cheguei no dono e falei, e se eu arrumar cliente, você deixa eu cortar esses clientes? Aí ele falou, como assim? Eu falei, não, eu vou pegar o Instagram da barbearia e vou ficar chamando, eu vou atrás de cliente. Aí é aquilo, você faz as suas próprias oportunidades. Isso aí, claro. E aí quando eu entendi isso, ele falou, pode, vamos ver. Sabe uma mentoria que eu fiz com um cara? Eu falei isso pra ele, eu falei o seguinte, ó, bota com a sua cabeça, aprenda isso. Ninguém dá chance nem oportunidade pra ninguém. Você cria a sua chance e você cria a sua oportunidade. Se você não criar a sua oportunidade, se você não criar a sua chance, ninguém vai te dar. Não espere, ninguém vai dar, porque ninguém dá nada pra ninguém na vida. Sim, exato. E é aquilo também, né? E no começo, a real é o quê? Que as pessoas que são seus amigos, que dizem, eles não vão te apoiar, essa é a real. Não, pelo contrário, não vai querer cortar com você, não. Eu chamava um amigo ali, pô, meu, mas você vai cobrar tanto aí na barbearia, você nem sabe cortar tão bem. E aí, o que aconteceu, né? Quando surgiu, eu fui criar minha própria oportunidade. Eu peguei o Instagram lá, ficava o dia inteiro, Leozão. Chamando. Cara, vem aqui conhecer a barbearia. Pegava ali, como eu tava ali perto do Shopping Maia, você conhece, ele tem bastante prédio. Pegava ali, às vezes, o nome do prédio, às vezes o nome de alguma loja ali da rua, e ia chamando. Porque eu falei, as pessoas que seguem ali uma pizzaria da rua vai morar na região, né? Aí eu chamava o cara e falava, posso oferecer um desconto? Eu perguntei pro dono, ele falou, pode. Eu oferecia 10% de desconto. E eu ficava o dia inteiro. Eu chamei sem zoar mesmo, umas 100 pessoas. Sabe quando o Instagram trava? De tanta mensagem que você mandou? Aí do nada um respondeu, eu vou aí amanhã. Caramba! Aí eu, opa, apareceu uma oportunidade. Falei, agora eu vou ter que fazer o quê, né? Apareceu a oportunidade, eu vou ter que saber aproveitar ela. Exatamente. Então eu falei, vou ter que dar o meu melhor atendimento. Porque eu entendi carteira o quê? De cliente agora, né? Eu entendi o quê? Eu não sou tão bom no corte ainda, mesmo que eu tava procurando me desenvolver, eu não sou tão bom ainda. Então eu vou ter que compensar de algum jeito. Vou compensar com o meu carisma, com uma ideia legal, fazer o cara dar risada e vamos embora, porque eu vou demorar. Demorava, no começo demora, né? Não tem muita prática. Não tem agilidade, né? Aí eu cortei o cabelo desse menino, aí daqui a pouco ele me indicou outra, aí eu fui chamando o pessoal, aí quando foi ver, eu cuidava ali do WhatsApp, da barbearia, do Instagram, fui criando uma clientela. Chegou dezembro, Leozão, pra você ter noção, eu consegui ser o cara que mais ganhava da barbearia. Caramba! Tipo, isso dentro de um ano. Tipo, no começo do ano eu comecei lá meio que em abril, em dezembro eu fui o cara que mais ganhava. E foi um processo. Mas por que eu consegui isso? Porque nesses 3 meses que eu ficava na recepção, eu tratava todo mundo com, você quer um café, você quer uma água, trocava ideia. Aí quando o pessoal viu que eu tava na cadeira, eles resolveram me dar a oportunidade. E é aquilo, né? Se você souber aproveitar as oportunidades, você vai crescer, você vai dar certo. E ali você começou a ter uma carteira de cliente, começou a crescer. E qual foi o ponto que você falou assim, não, cara, agora tá na hora de dar mais um passo? Então, nessa situação dessa barbearia, não vem ao caso, né, eu falar muito processo ali e tal, mas acabamos saindo os 4, que era eu, o tiozão, o Vitor, né, e o Igor. Aí nós montou uma própria barbearia. Que aconteceu alguns processos ali, montamos mais pra baixo lá, tudo. E aí nesse empreendimento, tipo, eu falava pro tiozão, não me vejo aqui por muito tempo. No máximo 1 ano, 2 anos. E foi exatamente o que aconteceu. Quando deu 1 ano ali, por alguns questões de tudo que aconteceu ali, a gente resolveu sair. E o engraçado foi o quê? Que saiu eu e o tiozão, no começo a gente meio que foi um sócio ali, né? Eu falei, tiozão, você vai ser meu sócio, tudo. Só que aí daqui a pouco aconteceu essa parte. Mas aí a gente saiu junto pra ser sócio. No dia que a gente ia abrir a porta da B-King, que já tinha criado o nome B-King e o logo, que ele até hoje é aquele logo, foi um meu amigo ali, o Cheiro, que criou, o cara manda muito bem. No dia que ia abrir a porta, não podia abrir nada em Guarulhos. E eu não tinha acompanhamento. Pandemia. E entra até nesse ponto que você falou, que às vezes as pessoas se alienam se meio que acaba comprando a ideia da TV, de notícias, e se entra em pânico. E eu já tinha um hábito ali que eu não tinha costume de assistir TV. Então, por eu não assistir TV, eu não sabia nem o que estava acontecendo. Porque eu estava focado muito no meu processo. Seu empreendimento. No meu empreendimento. E aí, portas fechadas, eu falei, e agora, o que eu vou fazer? Aí tive que tomar às vezes, né, você tem que tomar um passo, né, conversar ali com as pessoas. Cheguei no dono do imóvel e falei, cara,
não foi direto com ele, né, que eu aluguei, ou eu devolvo o espaço, ou você aguarda depois da pandemia, eu tenho certeza que esse empreendimento vai dar certo. E eu vou dar o sangue para isso aqui dar certo. E ele falou, não, pode ficar aí. E você vê como as coisas são de Deus, né? Não tem como eu falar que não foi Deus. Deus é porque Deus honra, né, quem corre atrás. Exato. Deus não honra. Se você for pegar a Bíblia, eu já li a Bíblia inteira mais de 3 vezes. Se você for pegar a Bíblia para ler, você não vai encontrar Deus abençoando ninguém que estava parado, que estava esperando alguma coisa Deus acontecer. Fazer, não, né? Um milagre, não né? tem isso. Deus só pegou quem estava fazendo já alguma coisa. Um ponto que eu penso é que Deus só faz um milagre se você fizer a sua parte, né? Exatamente. Não tem como Deus, você fala, eu vou entregar na mão de Deus, mas e aí, você estava fazendo a sua parte? Porque na verdade entregar na mão de Deus é quando você faz a sua parte. Exato. Quando você não faz a sua parte, você está tirando da mão de Deus, na verdade. Porque você vai perder sua bênção, né? Se você quer sua bênção, você vai ter que fazer por onde, né? Aí vocês esperaram a pandemia passar ou o proprietário esperou a pandemia passar? O proprietário esperou, só que ali, né, só para você ter uma noção, vou voltar uns 2 semanas antes, né, disso acontecer, da pandemia, tudo, eu tinha juntado nesse processo ali dessa barbearia 15 mil reais. E eu pensava que 15 mil reais era muita coisa, porque foi muito difícil. E aí pensa, né, o cara 1 ano atrás ganhando R$2 por dia, 15 mil reais, era muita coisa pra esse cara. Estourou, pô. Aí eu falei, cara, eu vou montar do jeito do meu sonho. 15 mil reais durou 3 dias, Leozão. Paguei o calção. Aí a cadeira a gente já tinha, que a gente trouxe do outro empreendimento que já era nossa. E deu pra comprar ali uma geladeira. E aí a geladeira, pra você ter noção, nós vivemos muito tempo ali com essa geladeira. Pra deixar ela cheia, a gente comprava 6 Heineken, 6 Coca e deixava na fileira da frente pra parecer que a geladeira tava cheia. Aí pra preencher um pouco o espaço da barbearia, a gente pegou essas mesas de sinuca que é alugada, que você paga só as fichas. Aí ocupava o espaço aí da barbearia. Era um negócio muito simples. E aí, mas eu tinha algo que entra naquele ponto, né? Tipo assim, de sempre ser um eterno aprendiz. Isso eu levo comigo até hoje e tá 1% melhor. Então, às vezes um cliente fala, pô, tem que melhorar isso aqui. Eu ia lá, vamos melhorar isso. Vamos fazer isso. E aí o tiozão e eu meio que atendia 2 a 3 clientes por dia. Só que como o tiozão era meu sócio, eu sentei com ele e conversei. Ó, tiozão, na época a gente era MEI, recebia aquele auxílio, né, de R$750. Vamos fazer o seguinte, cada um vai receber R$750. Independente de quanto eu faturar e você faturar, vai ser da empresa e a gente vai reinvestir aqui. E isso foi o que foi fazendo dar muito certo. Porque aí sempre, desde o começo, eu tinha um prorabore muito baixo, definido, porque eu já vim de um perrengue de uma muito realidade forte. Pequena, então pra você... Pra mim tava tá bom. Porque assim, eu vejo que, tipo assim, quando a gente já tá maior, né, a gente já, pô, tá acostumado às vezes ir num restaurante mais legal, tá acostumado a ter que diminuir é difícil. É difícil. A gente consegue, mas é difícil, né? Sim. Mas quando você já veio de uma necessidade ali que eu vivia do básico, aquilo ali pra mim já era o luxo, né? Então eu fui vivendo ali e reinvestindo. Aí quando deu 1 ano ali de empreendimento, que aí já tinha eu, o tiozão, e tinha mais um rapazinho, que a gente tinha conseguido colocar uma cadeira, não tinha condição de pagar a recepcionista, porque ficava naquele negócio de abre e fecha também, né? Aí tinha uma menina que ajudava a gente de sexta e sábado. Só que aí eu fiquei uns 3 meses, Leozão. Quando virou o ano, assim, né? Fiquei 3 meses assim, pô, tem que falar com o tiozão que eu não tô vendo ele na mesma pegada que eu de empreendimento. Na mesma energia, né? Na mesma energia. O tiozão não tem o que falar nele em relação a corte, a atendimento, o cara é excelente. Tanto que ele é o melhor até hoje, né? Você frequenta lá a barbearia, você vê. Ele é o barbeiro de destaque e eu vou sempre honrar o tiozão porque ele me honrou também quando ele pôde, né? No simples, né? E aí eu fiquei 3 meses enrolando ali pra falar com ele, que eu queria comprar a parte dele. Aí chegou um dia, e eu via que ele tava insatisfeito também. Eu cheguei e sentei com ele, tiozão, é o seguinte, cara, eu queria comprar a sua parte, eu fiz uma conta aqui, montei tudo numa estratégia, né? Vi quanto ele já tinha gastado nesse tempo de 1 ano, fiz um cálculo ali em cima de tudo, porque não tinha muita coisa também para comprar, não tinha tanto assim investimento igual tem hoje, né? Falei, eu queria comprar a sua parte. Sabe o que o tiozão virou para mim e falou? Eu tava falando com Deus que eu também queria falar isso com você. E eu com medo de perder o tiozão e ele também com medo de falar comigo e sair de lá, porque ele gostava muito de mim. Falei, mas então vamos fazer o seguinte, eu vou te pagando até o final do ano, pode ser? Ele pode, pra mim tá perfeito, eu também queria isso, eu não me vejo empreendendo, eu quero ser eu quero cortar cabelo e crescer nessa área. E deu muito certo. Só que aí você vê que aí eu passei também por outras tribulações, outros processos, né? Porque quando eu comecei a pagar ele, o barbeiro que a gente tinha saiu, a menina da recepção saiu e o tiozão se acidentou de moto. Caramba! Aí eu me deparei sozinho novamente.
E ali foi um processo, digamos assim, muito bom pra mim. Porque eu me deparei sozinho com o negócio. Realmente, eu tava empreendendo sozinho e eu senti na pele, né? Pô, tinha que cortar um cabelo, cortar o meu cabelo, tive que ficar rápido, cortar os do cliente do tiozão, cortar o do outro menino. Recepção, WhatsApp, marketing. Então, eu já tinha muito isso, né? Eu entendia que o marketing iria levar o nível da minha barbearia. Até porque você começou cortando assim, né? Chamando no Instagram. Então, ninguém melhor do que você pra dizer que aquilo ali funciona. Funciona. Então, eu tinha que fazer foto, tinha que ir atrás de cliente, tinha que, fazer todo o processo. E ali eu comecei aquele processo, de contratar um barbeiro, contratar outro. Aí no começo eu contratava muito errado. Porque eu não tinha princípios ali da empresa, eu não tinha cultura, não tinha também demanda pro barbeiro. Então, quando você não tem demanda, você meio que fica muito refém. E aí eu fiquei por muito tempo ali refém ali dos barbeiros que eu tinha, até eu entender, tive que fazer a minha primeira demissão, cara. Nossa. Primeira demissão, você nunca esquece, cara. Você nunca esquece. Pensei que o cara ia me bater, ia vir pra cima de mim. Não, cara, é normal, é empresa, né? Sim, sim. Então eu tive que fazer minha primeira demissão. Aí nesse tempo aí ajudava muito o tiozão, porque o tiozão, cara, ele mudou ali a minha vida na área da barbearia, né? E graças a Deus, hoje eu posso falar também, porque ele já me falou isso, eu mudei a vida dele também na área da barbearia. Legal. Então, tipo assim, eu visitava ele morava no meio do mato. Morava no meio do nada, Leozão. Pra você ter noção, onde ele morava ali no meio do mato, tinha 10 casas e uma casa pra outra era uma distância de 1 km. Ele tava falando isso, outro dia eu tava lá e tava falando isso. Então, eu ia lá, falava com os clientes, porque eu não tinha condição, a empresa também não tinha condição, às vezes, de bancar alguma coisa, bancar um dinheiro. Claro, eu sempre acertava ele certinho, né? E meio que você vê que bateu as coisas, porque eu comecei a pagar ele no segundo, terceiro mês aí que eu tava pagando ele da parte dele, né? Do acordo que a gente fizemos, ele se acidentou, então ele meio que tava recebendo e ficando em casa, porque o barbeiro hoje, né, ele é MEI, ele não é CLT. Então, se o cara se acidenta, ele não tem um caixa, ele não tem uma estrutura, o cara não tem dinheiro. Se não guardou dinheiro, não tem dinheiro. E na época, tipo assim, o MEI dele tava irregular, então ele não tinha direito a... Hoje, né, se os barbeiros dão esse acidente, tudo, eles têm como recorrer a algo, a pegar ali, né, algum fundo, alguma coisa ali pra ajudar eles, né, uma verba, só que na época ele não tinha isso porque o MEI dele tava irregular. Então, pode até confirmar com ele lá depois. Toda semana eu juntava um mutirão de comida, de coisa e levava lá pra ele. Ele já tinha um bebê, então eu juntava a fralda, levava. Foi um processo ali que me ensinou muito, né? Até a pensar mais no próximo. Na época eu tinha um golzinho, eu ia com o meu golzinho pra lá e pra cá, ajudava o tiozão. Foi um processo ali que eu aprendi muito. E aí depois que o tiozão, no retorno dele, né? Já tinha ali 2 barbeiros, aí chegou o final do ano, já estava com 4 barbeiros, uma recepção, e eu ainda estava no operacional no corte. E aí eu me deparava ali que eu era o meu melhor funcionário, só que ainda naquele ponto, né? Não, tem que diminuir um dia. Eu fui diminuir a segunda-feira, fazia um pouco da gestão, né? Comprava as coisas que precisava de comprar. E aí chegou no ponto que eu falei, não, agora eu vou fechar aqui que meu sonho era ter a barbearia no centro. Agora eu vou montar a barbearia dos meus sonhos. Vou montar lá no centro de Guarulhos. Achei um ponto. Que é lá onde você foi a primeira vez, né? Na Mãe dos Homens. A Mãe dos Homens. Achei aquele ponto. Falei, nossa, aquele ponto ali vai dar muito bom. E aquele ponto, pra você ter noção, demorou 6 meses pra me conseguir alugar ele. Caramba. Por quê? Minha empresa não tinha caixa. Ela faturava 20 mil. 20 mil, 25 mil. Que entra naquele curso lá que eu te falei de gestão primeiro. Não tinha nome. Não tinha nada pra comprovar. Então os caras estavam com muito medo de alugar pra mim. A imobiliária, né? Porque ali já foi com imobiliária. O primeiro não foi, o segundo já foi com imobiliária. Eles tinham medo de alugar pra mim porque era um aluguel alto, né? Ali naquela região é caro. É caro. E aí o pessoal fala, como que esse menino vai conseguir pagar? Um menino novão. Tinha o quê? 26 anos, 25 anos. Então eu falo, como que ele vai conseguir pagar isso? E aí foi um processo também. Fiquei 6 meses, cara. Aí eu coloquei um propósito na minha cabeça que era o quê? Eu tinha muito aquilo ali de mentalizar. Que eu li um livro lá que falava, né, o Segredo. O Segredo, já. O Segredo fala muito, né, sobre lei da atração. E eu comecei eu acredito até hoje. Claro, né? E é real. Existe, né? E aí eu falei, eu vou começar a passar lá todo santo dia e vou começar a imaginar a barbearia ali. E eu fiquei ali nesse processo. Cara, eu passava ali todo dia, não importava a hora. Esse primeiro curso de gestão que eu falei pra você que eu fiz foi lá em Itaim Bibi. Começou 8 horas da manhã, acabou quase 11 horas da noite. 11 horas da noite saí com o meu carrinho de lá e eu já podia ir pra casa, tava cansado. Falei, não, eu tenho que passar lá na frente. Eu fazia questão. E se eu passasse lá e o farol não tivesse fechado, eu dava a volta no quarteirão e até o farol tá fechado eu ficava olhando pra aquele lugar imaginando.
E aí deu certo, cara. Aí chegou uma hora que foi aprovado. Só que aí foi aprovado, eu falei, não, agora eu vou ter que fechar a minha primeira unidade, porque eu não tinha como... Não tinha cadeira pra levar pra... Não tinha nada, sabe, Léo? E aí E você vê a importância, né, do conhecimento. Porque quando a gente vai atrás do conhecimento, a gente vai atrás de quem já fez aquele processo. Quem já passou aquele caminho. Você não vai ir atrás de Claro, tem muita pessoa hoje que ensina o que não viveu, mas tem muitas pessoas certas também que ensinam o que viveu. Que aí eu tinha como referência o seu Elias. Porque no curso mesmo que eu fiz de corte, ele já falava meio que o processo dele foi difícil, foi pegar empréstimo, foi tudo isso. Aí eu falei, não, eu tenho que fazer o curso agora de gestão do seu Elias. E aí nesse curso, todos os cursos eu vejo que ele deu uma virada de chave. Você já tinha feito um curso de gestão, mas agora você foi fazer um com o seu Elias. Porque esse de gestão que eu fiz, ele me deu um tapa ali, né? Deu um norte, né? Deu um norte, mas me deu eu digo assim, um choque de realidade. Ah, sim. Que eu tinha que sair do operacional, que se eu continuasse no operacional, porque o cara que eu fui do Jonas, ele não cortava cabelo e ele tinha 7 barbearias. Falei, pô, o cara tem 7 barbearias e não corta cabelo? Então, o empresário não tem que cortar cabelo. Claro, no começo sim. Sim. Mas depois não. Você tem que entender do seu negócio, mas depois você tem que só gerir o negócio. Sim. Aí eu já tinha aquilo ali de sair do operacional, já tinha um norte, que tinha muita coisa errada e muita coisa para ser consertada, né? E aí quando eu fui no curso do seu Elias, me deu um estado do quê? Que ele falou assim, às vezes para você dar um all-in, para você crescer, você vai ter que pegar um empréstimo, você vai ter que se colocar numa dívida, e não é uma dívida má. Porque eu tinha muito preconceito com empréstimo, com cartão de crédito, muito. Porque o meu pai, na minha infância, ele se embaraçou muito com dívidas, assim, sabe? De financiar carro, de cartão de crédito. Minha mãe falava, não se embaraça nisso. E aí eu pensava que era algo ruim. Só que aí quando eu fui nesse dia no seu Elias, eu vi que era algo bom. Sim. Se eu souber o que eu tô fazendo. Exatamente. E eu estiver investindo em algo. Porque dinheiro de empréstimo, você não pega dinheiro de empréstimo para pagar dívida. Você pega dinheiro de empréstimo para investir, para que o retorno pague o próprio empréstimo. Sim. Não vou pegar E aí eu entendi o quê? Que existe dívida boa e dívida ruim. Exato. Uma dívida, tipo, no meu caso, ali, na situação que eu tava, talvez se eu parcelasse um carrão, era uma dívida ruim, era um passivo. Exatamente. E se eu parcelasse, tipo, uma barbearia, era um ativo. Porque eu já tinha noção que aquilo retornava. Porque eu fui vivendo aquele processo. Pô, comecei com 15 mil, daqui a pouco fui investindo. A barbearia já tava mais legal. E aí deu aquele start. Só que ainda, sabe, quando você fica ainda com medo? Só que às vezes a gente tem que ir com medo mesmo. Tem que ir com medo, é isso mesmo. Tá com medo, vai com medo. Aí deu um estralo maior, porque foi um cliente falou pra mim, cara, por que você não fica com as duas? Só que eu falei, pô, como que eu não tenho cadeira? Uma barbearia, beleza, eu posso até começar do jeito que eu comecei pequeno. Porque o melhor jeito de você começar é pequeno. Claro. Eu falei, posso começar pequeno, mas se eu não tenho nem cadeira, pra onde que eu vou, né? Como que eu vou cortar cabelo? Vou pôr uma cadeirinha assim? Não, eu já tinha noção que eu tinha que ter uma cadeira boa. Porque eu já queria atender um público melhor, entendeu? Pensava em crescimento. E aí eu falei, cara, eu vou arriscar. Vou arriscar. Peguei, fui no banco, aí eu pedi um empréstimo. Meu, os caras, quando você não entende, né, os caras jogam juros lá em cima, beleza, mas aquilo ali se pagou, graças a Deus. Peguei 30 mil reais de empréstimo, aí eu tinha meu golzinho. Pô, doeu no coração vender meu golzinho, foi meu primeiro carro, cara. Vendeu? Vendi o golzinho por 12 mil. Na época ele valia 15, eu vendi por 12 porque eu precisava do dinheiro. Precisava do dinheiro rápido. E aí eu fiz aí foi aquele ponto, né, que o pessoal fala que empreender é meio que pra maluco, né? É coisa de doido. É coisa de doido, mas aí eu falei, não, agora eu vou ter que fazer uma doideira. Eu fui morar no fundo da barbearia, pra diminuir o meu custo de vida. E ali, cara, foi um aprendizado muito grande, porque aí eu cortava ainda, e eu deixei a outra unidade funcionando, deixei com capacidade reduzida, tirei algumas cadeiras, algumas coisas para ajudar na outra também, né? Deixei com 3 barbeiros, deixei um negócio meio que de canto lá, tocando. E meio que foi bom, porque aquela ali ajudava a pagar a conta dessa, que a conta dessa era muito alta. E aí por muito tempo eu ia sangrando caixa de uma e suprindo na outra. Só que aí eu tive que fazer, aquilo, né? É o que eu penso também, que é a verdade, né? Quando você quer alcançar algo, você tem que estar disposto a tudo. Tem que sacrificar, não tem que sacrificar. E aí eu comecei a fazer um sacrifício que pra mim foi grande, que era abrir de domingo a domingo. Então pensa, você morar no ambiente do seu trabalho, você vê todo dia aquilo, mas ainda abrir de domingo a domingo. E tava cortando ainda? E cortava ainda. Caramba. E na época eu era o meu melhor funcionário. Só que ali eu já fui aprendendo. Pô, eu não posso guardar meu conhecimento pra mim. Eu fui lá fazer um curso lá em Belo Horizonte, eu vou ter que passar pro pessoal. Sim. E aí eu comecei a passar tudo que eu aprendia. E nessa daí eu fui formando um time mais forte, tudo. Só que aí eu fiquei muito tempo ali, abrindo de domingo a domingo. Aí eu parava só 2 dias pra conseguir também, pelo menos fazer uma visita na outra. Sim, nessa época era tudo de bike. Ia de uma unidade pra outra, chegava suado lá, me passava uma toalha, tudo, né?
Mas era o processo. E eu tava disposto a fazer o que fosse. Pagar o preço. A pagar o preço. E pra mim ali tava muito legal, porque foi o que eu te falei, cara. Todo esse processo de eu passar aquela dificuldade lá do começo, dos R$2 por dia, foi o que me fortificou pra aguentar esse processo. Te ensinou, né? Te forjou, fez você um cara mais resiliente. E a resiliência também veio, igual você falou, quando a gente perde a nossa mãe, cara. Porque quando eu perdi a mãe, era separado tudo, então me deixou mais forte. Me deixou com mais estômago, né? Mais pra aguentar ali a pancada da vida. E aí eu fui indo. Só que aí chegou uma hora, tipo, 6 meses ali que a barbearia tinha, ela já tava começando a se pagar, crescer clientela. E eu fazia de tudo pra crescer. Além de abrir de domingo a domingo, eu fazia o marketing ali de distribuir panfleto. Consegui uma amizade com um rapaz que você mora no Alegria ou não mais? Não moro mais, mudei. Tá. Mas quando você morava lá, você sabe quantas torres tem lá? Lá na Alegria são 6. Quantos andar? 23. Eu andei por todos aqueles prédios jogando panfleto embaixo da porta. Caramba. E era um processo. E eu tava disposto. Não tinha dinheiro pra pagar marketing, não tinha dinheiro pra fazer um tráfego pago na época. Era muita conta. Muita conta. E aí eu consegui amizade com um cliente lá e me liberou. E eu com medo de ser pego, sei lá, e jogava cada dia. E aí eu fazia 2, 3 torres daquela e jogava embaixo das portas. Aí começou a aparecer um cliente ou outro. Só que aí começou a acontecer. Comecei a ter crise de ansiedade. Porque, tipo assim, tudo tem um tempo. E ali já tava na hora de eu pelo menos, diminuir um pouco aquela barra, porque tava ficando pesado, cara. Você trabalha de domingo a domingo, ver as mesmas pessoas toda hora, o mesmo ambiente, a mesma parede. E aquela responsabilidade, pagar isso, pagar aquilo, pagar isso, pagar aquilo. Porque querendo ou não, às vezes, eu até falo sobre empreender, né? Que a pessoa fala assim, mas a empresa entrou 50 mil. Tá, mas você não viu quanto saiu, só quem viu quanto saiu é o dono. É o dono. Você só viu o que entrou. Exato. E é quando você começa a ter essa consciência que você vê, né, meu? Pô, a empresa tá faturando tanto, mas e aí? Cadê o dinheiro? É o processo, tá no tempo de se pagar as coisas, é o tempo de plantar, né? Igual você falou. Pô, eu penso muito na lei do plantio, né? Porque se a gente tá plantando coisas boas, a gente vai colher coisas boas. Se tá plantando coisas ruins, você vai colher coisas ruins. E se você não tá plantando nada, você já tá plantando alguma coisa, você não vai colher nada. Exato, né? Exatamente. E aí foi quando eu comecei a passar no psicólogo. Pra mim foi muito bom, até por questões amorosas, por questão da perda da minha mãe, que eu nunca tinha passado. E aí a ansiedade tava ficando muito forte. Aí ele me aconselhou, cara. Aí nessa fase eu já tinha conseguido. Eu parei. Lembrei. Eu parei de abrir de domingo, foi num Dia dos Pais, que eu não abri. Que eu falei, não vai ter cliente. Aí eu falei, aí eu tive aquele momento de paz, mesmo morando lá. Mas você falou, cara, nunca mais vou abrir, acabou, domingo não abre mais. E aí eu penso muito naquilo, né? Se eu não quero pra mim, eu não vou querer pros meus barbeiros também. Então eu falei, não vamos abrir mais de domingo. Chega, domingo não dá mais. Só que ainda eu continuei morando lá, e aí eu não tinha lazer, né, Léo? Então, tipo assim, não tinha condição de comer num lugar, era só ali mesmo, sobrevivendo, tudo. E aí com 2 barbearias. Com 2 barbearias. Você que tá assistindo, aprende que investir é isso, empreender é isso aí. Ele já tinha 2 barbearias, tava morando no lugar e, vivendo aquela vida ali apertada, mas porque tava plantando. Porque entendeu que tinha um preço a se pagar por aquilo que ele queria alcançar. Exato, Léo. E é também aquilo, né? Eu levo muito isso a sério até hoje. Às vezes o Miguel, depois nós vamos entrar no Miguel ali, que é o meu gerente, ele até não as bronquinhas em mim de leve, né? Pô, meu, você tem que investir mais no seu CPF. Fala, calma. Primeiro o CNPJ rico para depois vir o CPF. Né? Eu penso muito nisso. Mas aí, né, voltando um pouquinho ali, aí num domingo eu fui e peguei, tipo, meu rolê era bike. Então eu peguei a bike e andava 30 km, 40 km, era o que eu fazia. E aí eu já fui criando um vínculo a mais ali com meu pai, também de amizade. Pô, ele me chamava pra ir pra um pedal, aí era uma viagem, né? Que a gente fazia uns pedais gigantes também. Mas voltando lá pra barbearia, o psicólogo foi e falou, cara, você tem que se mudar. Aí eu fui e falei, não, agora eu ter que pagar um aluguelzinho. Aí eu consegui pagar um aluguelzinho e sempre reinvestindo, Leozão. Nunca parou, até hoje. Porque é o que eu falo, se você quer ser o melhor e você quer se manter no melhor, você nunca vai poder parar de ser um eterno aprendiz. Exatamente. Né? No curso que eu fiz do Whindersson, ele falava sobre isso. Se você quer ser o melhor, você já tem que estar pensando como o melhor, tem que estar vivendo como o melhor, tem que estar agindo como o melhor, senão você nunca vai ser o melhor. Exato. Primeiro você tem que pensar, né?
pô, eu vou agir dessa forma pra depois eu ser assim, né? Primeiro eu sou o melhor pra dentro, Sim. pra depois eu ser o melhor pra fora. E entra até na questão que você tava falando, né? Pô, e isso serve pra todo mundo, gente. Tipo assim, você ser rico é a mentalidade. É a mentalidade. Primeiro. Não tem como você falar, pô, eu quero ser rico. Tá bom, mas se você não tiver uma mentalidade de riqueza, uma mentalidade próspera, você não vai ser rico. Não vai. Se você montar o seu empreendimento só pensando no dinheiro, você não vai ser rico. Você não vai... O dinheiro é consequência. É consequência. O dinheiro não é algo assim que eu falo, não, eu vou ter dinheiro e eu vou ter. Não, o dinheiro é consequência de todo esse processo, né? E aí fez muito bem, cara. Porque aí eu comecei a morar ali no apartamento, comecei a valorizar. Pô, já tô tendo um gostinho de pagar um aluguelzinho de R$1.000, né? Pô, já tô conseguindo pagar algo, porque eu tava morando na barbearia, cara. Tô vencendo aquele negócio. Porque também tem aquele negócio, né? A psicologia ensina isso pra gente, que a gente também tem que aprender a celebrar as nossas pequenas conquistas. Exato. Que isso incentiva também você a continuar conquistando. Então, caramba, consegui pagar um aluguel, assim, já tô, graças a Deus, né? E aí, na sequência disso, igual eu falei pra você, eu tive que abrir mão do carro, fiquei 1 ano sem automóvel, só com bicicleta. E aí, quando deu 1 ano ali, eu já tava morando num apartamento. E aí veio, eu falei, eu vou comprar uma motinha, vou me dar um bem, né? Aí eu fui ali, comprei uma motinha, já... aí você já vai se alegrando, né? Que entra nesse ponto, você falou, pô, tô conquistando algo, tô tendo algo ali de retorno. Sim. Então tá voltando. E entra até naquela questão que eu falei, pô... Tem que me presentear também, sabia que você tem que se presentear. Sim, hoje eu faço isso. Tem que se presentear. Peraí, bati a meta? Então peraí. Se o funcionário bate meta e ele não tem uma bonificação, eu também tenho que ter a minha. Eu aprendi isso e o que eu gosto muito e me faz muito bem é viajar. Então, pra você ter uma noção, né, como que é a superação de tudo isso, né? Dentro de 4 anos, esse ano eu fiz a minha primeira viagem internacional, pô. Legal, cara. Fui pro Chile, lá, pro deserto do Atacama. Tive a oportunidade também até de honrar, né, o meu pai. Porque, tipo assim, eu levo muito a sério isso de honrar pai e mãe. E mesmo que, tipo, teve uma época que eu não honrei muito meu pai, hoje eu honro muito ele e eu tenho uma amizade muito grande com ele. Então, olha o nível que você vai elevando, né? Claro que aqui nós já tá pulando muita etapa, mas, pô, a conquista é importante, você se presentear é importante. E é aquilo, mas não é assim, vou me presentear ao ponto de eu deixar de investir ali, não. Não vou presentear pra falir a minha empresa, não. Não. Me presentear dentro do nível, do né? nível. Eu sempre coloco ali, pô, um nível bem abaixo do que poderia. Eu sempre vivi, depois, né, de toda essa fase empreendendo, eu sempre vivo um passo bem abaixo do que eu poderia, entendeu? Eu acho isso muito importante, porque você vê, às vezes, muito dono de barbearia, cara, que entra naquele ponto que você falou, o cara não quer investir numa mentoria ali de R$1.000, R$2.000, 10 mil que seja, que é um investimento que vai ter um retorno muito grande para a empresa dele, para as pessoas que estão ali dentro, mas o cara quer ter um carrão. Exato. E aí, às vezes, aquele cara que tem um carrão, e essa é a mentalidade que muita gente tem, né? O cara que tem um carrão é o cara rico. E às vezes o cara venceu e não é. E não é. Ele só tá vivendo de aparência. Mostrar pros outros, né? E eu tô muito cuidado com isso também pra não deixar o ego subir, né? Eu sempre manter aquela humildade desde o começo. Que foi isso que fez eu chegar até aqui, é isso que vai abrir cada vez mais portas, é isso que provavelmente fez você me chamar pra vir aqui hoje, né? Você vê ali, pô, meu, um cara é humilde, se eu fosse arrogante ali com você, ou você sempre viu isso, né? Eu chego na barbearia, cara, eu posso não conhecer quem tá na cadeira, eu vou fazer questão de cumprimentar e dar um sorriso. Cara, todo mundo. E isso eu vejo tem um que carisma grande. É um princípio que eu levo ali dentro do meu negócio, porque é aquilo, B-King, ela foi criada com o nome... Por que o nome B-King? Seja rei, cara. Seja rei. Então, desde o começo eu entendi que, tipo assim, não sabia o nível que ia chegar e ainda vai chegar nos níveis maiores. Você sabe que isso tem um poder muito grande, né? Essa marca, esse nome, cara. Seja rei, B-King. Porque quando você... O que é o rei? O rei... Eu morei 3 anos na África. Eu conheci um país lá chamado Suazilândia. Lá tem um rei. E o que eu entendi? Que o país, ele pode ser o mais pobre do mundo, cara. O rei é rico, sempre rico. Sim. O rei não passa necessidade. Então, quando você usa esse nome, seja rei, quer dizer, cara, o rei é aquele que não tem necessidade, não sofre necessidade. Sim, e a gente leva isso muito a sério lá na B-King, né? Então a gente sempre procura até suprir as necessidades das pessoas que vão lá. Você sabe disso. Sim. Pô, os meninos instruem, vai atrás de conhecimento. E quando eu entendi, né, o significado realmente. Porque quando é aquilo, né? Você cria a marca,
Só que você não sabe realmente, você vai criando um propósito para aquilo e você vai entendendo o propósito de tudo aquilo, né? Eu acredito muito em Deus e eu vejo que foi Deus que deu esse direcionamento. Até a minha mãe mesmo, tipo, eu sinto a presença dela ali comigo, sabe? Que me deu esse direcionamento. E hoje, tipo assim, eu procuro proporcionar essa experiência, esse Seja Rei, até para os meus colaboradores. Que eu entendo que os meus colaboradores são meu primeiro cliente, né? Sim. Eu tenho que vender primeiro para eles, eu tenho que ter eles como cliente e eu tenho que tratar eles tão bem ao ponto de, tipo assim, cara, o cara se sentir um rei também como sendo barbeiro ali. E isso para todos os funcionários e automaticamente isso vai indo para os clientes, vai indo para toda a estrutura, né? Certo. Agora vamos lá. Vamos lá. Pra gente poder entrar na parte final aqui da nossa entrevista. Show. Quero te fazer 7 perguntas, você tem que responder ela rápido. Rápida. Rápido. Eita. Vamos lá. Vamos lá. Primeira, claro, algumas delas você já até respondeu, mas eu quero que você responda de maneira direta, assim, rápida. Uma palavra tem que ser só? Não precisa ser uma palavra não, mas direta. Tá. Vamos lá. O que te levou a seguir a carreira de barbeiro? O que me levou? O encantamento ali de atender as pessoas, sabe? De fazer o bem pro próximo, porque eu vejo que quando eu tô atendendo um cliente, quando eu atendia, né, eu fazia muito bem. Então, às vezes, chegava um cara meio depressivo, meio triste, eu conseguia elevar o nível dele. Vamos lá, Bora, segundo. próximo. Qual foi o momento que você percebeu que era a hora de dar o passo de assumir um papel de gestor? O momento? Quando eu queria crescer e não tinha mais pra onde crescer, eu falei, Você entendeu que não tinha espaço. E eu entendi que também que eu era meu melhor funcionário. Eu não poderia ser meu melhor funcionário estando na minha empresa, entendeu? Certo. Terceiro, quais foram os maiores desafios que você enfrentou ao fazer essa transição de ser o seu melhor funcionário para ser o gestor, o empreendedor da empresa? O maior desafio foi os clientes, né? Porque quando você já barbeiro... tinha cliente, como é que faz tinha agora? muito cliente. Deixou e aí eu eu tinha que treinar a minha equipe e convencer os clientes que eles poderiam cortar e ter um atendimento tão bom quanto isso. Então entrou ali na parte de eu montar processos e treinamentos para a equipe. E obviamente nesse tempo você deve ter perdido alguns clientes. Perdeu. Que é normal. Perdeu. E eu estava disposto a isso. Beleza, é isso aí. Vamos lá, quarta pergunta. Como você equilibra o lado criativo do trabalho de barbeiro com a responsabilidade administrativa de ser um gestor? Como que eu... Repete aí. Como é que você equilibra o lado criativo né, da barbearia com o lado administrativo de gestor? Tá. Eu me deparei esse ano, né, com um ponto que eu tive que tomar uma medida ali de mudança, que foi realmente ir só pro lado criativo, que é o lado que eu sou melhor, cuidar do estratégico da empresa e colocar um gerente. Então isso ajudou muito. Gestor profissional. Um gestor profissional. Eu contratei um gestor sênior, que já era de uma multinacional, coloquei ele lá e hoje realmente eu estou fazendo o meu melhor e me sentindo muito mais feliz. Porque eu tô cuidando do estratégico e do lado criativo da empresa. E tá ganhando mais, né? Tá mais feliz. Ganhando mais, vai ganhar mais. Se tá mais feliz, tá ganhando mais. Vamos lá, quinta pergunta. O que você considera essencial para manter o crescimento e o sucesso de uma barbearia no mercado atual? Porque o ramo da barbearia muda muito rápido, você sabe, né? Daqui a pouco alguém inventa uma coisa nova, você fala, caramba, mudou tudo. Você é um eterno aprendiz, Elzão. Então eu me vejo ali sempre procurando ter 1% melhor. Eu nunca vou achar que eu tô 100%. Então, tipo assim, eu vi um curso lá em Curitiba, eu vou ir. Eu vi um curso lá em BH, eu vou ir. Mesmo que, tipo assim, eu já tenha aprendido aquele assunto, mas eu sei que de lá eu vou tirar um ponto ali que vai trazer essa mudança. Fazer network fez diferença na sua vida? Fez bastante. E o network principal que a gente faz quando a gente é barbeiro e o que mais me ajudou foi na cadeira. Porque quando você está sendo barbeiro, você atende um advogado, você atende um empresário, e ali é o melhor network que você faz, que muda. Pra você ter noção, o meu gerente, ele veio da cadeira, ele era meu cliente. Legal, e eu também vim da cadeira. Veio da cadeira aí, ó. Não, e é engraçado falar de network, porque é o seguinte, uma vez eu fiz uma mentoria com um camarada famoso, até não convém falar o nome dele, certo. Mas a mentoria, com todo respeito, ele foi uma porcaria, cara. Foi muito ruim, cara. Foi muito decepcionante, cara. Foram 3 dias de decepção. Pra mim. Pra mim, porque tudo que ele tava querendo ensinar ali foram coisas que eu já tinha passado na vida sem ter noção de como funcionava, mas eu já tinha tornado como um método pra mim. Então eu falei, investimento que pra mim não valeu a pena. Só que as pessoas que eu conheci nesses 3 dias fizeram valer a pena aquele investimento que eu fiz. Nem tanto que eu aprendi no curso. No curso, vamos dizer aqui que, na minha opinião, é só uns 2% do curso que me serviu. Mas o network
Me serviu bastante. E às vezes é isso que as pessoas elas não conseguem perceber. A Bíblia conta a história Sim. de uma mulher que ela estava dentro da casa dela e não tinha mais o que comer. O marido morreu e ela tinha 2 filhos. E o marido deixou dívida tão grande para ela que os credores queriam pegar os filhos dela para ser escravo deles, para pagar a dívida. Sim. E essa mulher procura um profeta chamado Eliseu e fala com ele, olha, meu marido morreu, ele trabalhava com você sabe disso, ele temia Deus também, só que, poxa, deixou tanta dívida que eu não sei mais o que fazer. O profeta falou assim para ela, o que você tem? Ela falou, não tenho nada. Ele, nada. Ele falou, não tenho nada, só um pouco de azeite. Aí o profeta falou assim para ela, então você sai, procure seus vizinhos, pede vasilha emprestada para cada um deles, volta, tranca a porta e pega o restinho de azeite seu e vai enchendo todas as vasilhas. Até que todas estejam cheias, o azeite não vai faltar. E a Bíblia diz que ela fez isso, fechou a porta, encheu o azeite. Quando encheu a última vasilha, o azeite acabou. Ela voltou no profeta, peraí, agora eu enchi. O que eu faço agora? O que eu faço com esse azeite? Aí o profeta, não, você vai pegar, vai vender, paga a dívida e vive do resto, porque é muito dinheiro. O azeite naquela época era algo muito valioso. Sim. E foi o que ela fez. Eu sempre uso esse argumento como referência de network. Porque se aquela mulher fosse uma vizinha chata, se ela fosse aquela vizinha fofoqueira, se ela fosse aquela vizinha inconveniente, ninguém ia emprestar nada para ela. Mas ela era uma boa vizinha, mesmo com tantos problemas que ela tinha. Ela era uma boa vizinha. Por isso as pessoas emprestaram para ela. A maioria das pessoas que emprestaram a vasilha não esperavam nem receber de volta. Não vou emprestar, vou te dar. Toma, né? Leva embora. E o network é isso, né? É você, às vezes, entender que algumas oportunidades na vida da gente vão vir de pessoas que a gente está conhecendo que a gente nem tem ideia. Mas se você é aquela pessoa, como você falou, que é uma pessoa boa mesmo, que é bom com todo mundo, que fala com todo mundo, é educado com todo mundo, você vai conhecer observar, né, que vai te levar a um outro nível. Eu anotei 3 coisas aqui, não sei se você vai concordar comigo, mas eu aprendi com um cara aí que, não sei se eu posso falar o nome dele aqui, não sei se tem gente aqui que vai gostar de eu falar o nome desse cara, que tem gente que não gosta do cara. Mas eu vou falar que foi com o Pablo Marçal, cara. Sim, sim. O Marçal falou o seguinte, existem amigos que são ponte, amigos que são rampa. Até anotei aqui, cara, isso aí eu achei isso aí uma coisa sensacional. Eu achei isso uma coisa sensacional. Existem amigos que são rampa e amigos que são ponte, amigos que são rampa e amigos que são ecossistema. O amigo que é ponte é aquele que vai só te levar de um ambiente para o outro. E tá tudo certo, não tem problema nenhum. Concordo. Tem um amigo que é rampa, que ele vai te jogar para cima. A função dele é só te jogar para cima. Mas tem um amigo que é o ecossistema. Como assim? É aquela pessoa que você conhece que vai te ligar a outros sistemas que você nunca chegaria sozinho. E eu falo, esse é o poder do network. Você nunca sabe quem é o ponte, quem é o rampa e quem é o ecossistema. Mas vai existir na sua caminhada. Aquilo, né, Leozão? Pessoas dependem de pessoas, né? Exato. Pra crescer, seja pra tudo, né? Pra tudo na vida. Pra tudo. É nítido isso aí que você tá falando. E até a gente começa a pensar, né, nos amigos que você vai separando ali. Né? Não, ele falou assim, o Marçal falou assim, cara, você tem que começar a separar quem é ponte, quem é rampa e quem é ecossistema. E tá tudo certo. Você não pode ficar. Você não tem que tratar melhor o ecossistema do que o rampa e o ponte. Não, todos são amigos, mas espera aí. Você tem que saber diferenciar quem é rampa, quem é ponte, quem é ecossistema. Eu falei, mas tem mais um aí. Ele falou, qual? E aqui que não serve pra nada. Aí você descarta. Aí ele falou, esse você descarta. Ô, Léo, você tem que pensar em você. Vou falar uma coisa, cara. Tem amizades ali que se eu não tivesse desfeito, eu estaria no mesmo lugar até hoje, cara. Eu acredito. Tipo assim, sabe? Não vem ao caso ali, mas... Pô, o cara quer só te levar pro outro lado, quer só te levar pra festa, quer só te levar pra gandaia. Se você não se afastar dessas pessoas, meu, você não vai crescer, vai te impedir, né? E aí, às vezes, tem até gente que, pô, meu, tem uma fase que eu cheguei, que fala, meu, tô investindo em curso, tô indo atrás de conhecimento, só que por que eu não tô indo pra frente? E aí eu comecei a entender, pô, os ambientes que eu tô frequentando, as pessoas que estão... São essas energias que você tá, infelizmente, ainda carregando. E às vezes você tem que, soltar aquele cara que você conhece há 8 anos, aquele cara que você conhece há 5 anos, porque já deu time, né? Já passou aquela sua fase. Exato. Às vezes a dele não, mas a sua já passou, e você tem que seguir seu caminho. Vamos lá, sexta pergunta, então. Bora lá.
Como você lida com a liderança da equipe e o que aprendeu sobre gerenciamento de pessoas ao longo dessa trajetória até aqui? Que vai ser muito longa ainda, mas até aqui. Sim, até aqui, cara, é que a gente tem que desenvolver as pessoas, você não tem que guardar ali aquele seu conhecimento. E, tipo assim, você tem que estar disposto a investir nas pessoas e sem esperar nada em troca. Porque às vezes você vai ter pessoas que vão entrar ali na sua empresa, você vai liderar, você vai ensinar, só que você não tem que esperar que aquela pessoa ela vai ficar com você e que ela deve algo a você. Tá tudo bem se ela sair, se ela seguir a vida dela. Então, tipo, eu vejo muito isso, sabe? E nesse meio ali você vai ver que vai ter pessoas também que vai se desenvolver num nível que nem você imaginava. Entendeu? Um exemplo só um pouquinho ali do tiozão. Era um cara que ele tinha a mente limitada, era um cara que pra ele ganhar R$1.000 estava bom. E hoje, cara, o tiozão tá ganhando uns bons zeros ali, meu. Bons zeros. O cara se desenvolveu de um jeito, um pai de família. É uma inspiração pra mim como família, cara. Legal. Ó, eu falo também isso aqui. Eu sempre cito assim, ó. Que sucesso, na verdade, ele é sabedoria compartilhada. Sim. Se você não compartilha o que você aprendeu, você não é uma pessoa de sucesso. Exato. Porque toda pessoa de sucesso é isso. Ontem, um amigo me chamou no Instagram e falou assim, se você tivesse um bom conselho que mudaria a vida de pessoas, você daria de graça ou você cobraria? Eu falei, vou montar uma estratégia para você. Ele falou, qual? Eu pegaria esse conselho e dividia ele em 2. Um eu dava de graça para todo mundo. E perguntava para você quer ir pro segundo nível? Agora você paga. É justo. Eu falo isso para as pessoas. Aqui, que você que está no meu canal do YouTube, você sabe disso. Eu faço muitas questões de experiência espiritual, né, com as pessoas e tal. E eu cobro por isso. Sim, eu falo que a pessoa tem que fazer um voto com Deus. E eu cobro com isso. Sim. Cobro isso. A pessoa fala assim, mas você está cobrando, mas peraí. Para pensar. Cara, eu tô na minha área há 23 anos. Na minha área há 23 anos. Sim. Eu sou formado em psicologia, eu sou formado em inteligência emocional. Eu sou formado em terapia de alto rendimento. Só de mentoria e imersão, vou falar por baixo, eu gastei mais de R$150 mil. Com certeza. A pessoa, ela quer que você pare, dê uma atenção a ela e que ela não faça nada por isso. Aí eu falo para ela assim, se eu fizer isso, estou fazendo mal a você. Não é por mim. Porque, às vezes, o que você vai fazer por um cliente ou outro, que o cliente vai ali pagar para você, ou aqui no caso, na minha área espiritual, o que aquela pessoa vai fazer como voto com Deus ou pagar, não muda a minha vida. Não. O valor não vai mudar a minha vida. Se eu Simbólico, ganhar aquele valor ou não ganhar, para mim não vai fazer diferença nenhuma. Só que se ela não entender o que você entendeu, que a pessoa tem que se movimentar para conquistar, eu vou ter atrapalhado ela, eu não vou ter ajudado ela. E entra naquele ponto, né, Leozão? Falo por mim mesmo, meu. Quando você paga o preço, você dá mais valor. Exatamente. Porque muito assim, se às vezes eu fizesse todo... pra você ter uma noção, tipo, falando um pouquinho de valor ali, eu já gastei R$100 mil em cursos, mentorias, e eu não paro de fazer, cara. Tá certo. Esse ano ali foi uns 40 mil. Mas eu não falo isso assim, tipo, não tenho carrão, nada ainda. Eu sei que um dia eu vou ter, eu vou ser muito próspero. Só que aquilo... Não, você já é próspero. Já sou próspero, graças a Deus. Já é próspero, porque é a sua mentalidade tem que ser próspera, exato, Léo. Só que entra naquele ponto, se eu não tivesse pagado o preço, se tivesse aprendido de graça, eu não daria valor e eu não aplicaria tudo. E nem nesse nível que você tá hoje, você chegaria. Não chegaria. Entendeu? Não chegaria. Talvez, se você não tivesse investido, você tava cortando cabelo pra alguém ainda. E entra naquele ponto, né, que você falou, às vezes cobrar algo. Só que tem que ser cobrado, né, Léo? Sim. Porque se a gente pagou pra aprender, o que a pessoa não pode também pagar para aprender, né? Acessar aquele conhecimento. Exatamente. E a gente teria que até ficar feliz, porque tem pessoas compartilhando aquele conhecimento. Eu falo por mim, esse dinheiro que eu paguei, foi não uma mixaria, mas digamos assim, pro retorno que teve, pro retorno que tá tendo, sabe? Sim. Foi algo simbólico. Por quê? Se aquela pessoa ali que aprendeu tudo aquilo, fiz curso ali, tenho 4 anos de barbearia. Fiz curso, às vezes, com um cara que teve 10 anos de barbearia, 20 anos de barbearia, e ele aplicou muita coisa. Quanto que esse cara não errou? Quanto de caminho esse cara não tá encurtando pra mim ali? Claro. Exatamente, entendeu? Essa visão. Porque eu vejo que quando a gente tá pagando um curso, a gente tá tendo um acesso a um encurtamento de caminho, né? Porque esse cara, 4 anos, ter 3 barbearias, não foi fácil, sabe? Não foi assim... fácil, eu vou falar pra você, não tive que fazer sacrifício, eu tive que fazer muito sacrifício. Claro. Só que pra isso acontecer, eu tive que pegar conhecimento de outras pessoas também que erraram muito e tiveram muito sacrifício. Pra você não cometer os mesmos erros. Pra não cometer os mesmos erros. E esse encurtamento de caminho, esse acesso dessa sabedoria
nada mais justo do que você fazer um investimento também por isso. Um ponto ali, né? Hoje já tem pessoas, né? Tô dando algumas mentorias e tal, tem pessoas vindo atrás disso. E por que as pessoas vêm e pagam o preço? Porque na hora que a gente vai explicar, vai falar, a pessoa vê que aquilo vai agregar muito mais valor do que o que ela tá pagando. Porque geralmente quando a gente tá pagando um curso, pagando algo, você pode ter certeza que aquilo vale muito mais, só que a pessoa tá cobrando aquele valor pra você ter acesso àquilo. Cara, né? sabe o que a gente tem que fazer junto? Vou te falar. A gente tem que fazer junto um workshop ali em Guarulhos, cara, pra você, mano. Vamos fazer. A gente vai montar um workshop gratuito primeiro. Sim. Só o workshop pra você... a gente vai dividir a sua história e sua sabedoria, seu conhecimento, e depois a gente vai chamar pra mentoria. Cara, vai estourar. Eu vou te contar uma coisa aqui, Leozão. Eu tenho outro empreendimento, né, que você não sabe. Eu comecei a organizar evento esse ano, só que até então eu não usei meu nome, né? Então, eu organizei de um cara grande, deu certo pra dono de barbearia. Agora em dezembro eu tô organizando outro pra barbeiros. E nesse daqui, olha como que olha como que Deus, ele é grandioso e ele faz as coisas sem a gente saber, né? E aí eu tô organizando e um desses palestrantes, ele tem um pouco ali de amizade comigo, ele me chamou ontem e falou, cara, por que você não vai palestrar? Aí eu falei, não, mas sabe, às vezes a gente se limita, aí você pensa, não vou escrever isso que eu tô dando desculpa. Eu falei, eu vou palestrar. Então já vou ter ali uma participação de 1 hora nesse primeiro, só que a gente já vai organizar isso daí, que vai ser eu ali no é o seu. No meu, vai ser o meu. É o seu. Isso daí vai ter que ser. É isso aí. Show. Renan da Beking do Renan. É isso aí. Renan Scalise. O nome bonito já tem. O cara é o cara mais bonito de Guarulhos. Olha aí. 7ª e última pergunta aqui pra gente encerrar. Vamos lá. Eita, essa vai ser boa. Quais conselhos você daria para outros barbeiros que sonham em abrir ou gerenciar sua própria barbearia? Bom, primeiro ele tem muita determinação e disciplina, porque é o que é necessário. E também, Leozão, entra naquele ponto, né? O cara, ele... olha, deu até um branco agora, foge não, volta aqui. O cara, ele saber o que valorizar, né? Então, saber investir certo, nos cursos certos, saber que tem um tempo de cada coisa, né? Porque assim, não é porque eu abri a barbearia hoje que eu vou já crescer, expandir, não. Sim. Eu tenho que saber dar prioridade para as coisas. Que eu vejo que é o que falta muito hoje nas pessoas. É pra ter prioridades. Né? Pra tudo, né? Ter prioridade, quem tem aquele ponto. Pô, o cara às vezes não quer investir na barbearia em si, mas o cara quer ter um carrão. Pô, o cara não quer comprar um curso de R$60, mas toda sexta o cara tá comendo pizza. Então eu acredito que seja muito ali prioridade. O cara tem que saber qual que é a prioridade dele e saber para onde ele quer chegar. Porque, tipo assim, desde a primeira barbearia eu sabia assim, né? Eu tinha dentro de mim que eu quero alcançar aquilo. Então quando você tem um objetivo, eu acredito que ajuda muito, mas não é só ter o objetivo, né? Não é só eu falar, eu quero ter 10 barbearias. Não, eu vou ter que saber que eu vou ter que pagar o preço e ter um propósito em cima daquilo, não só pensando no dinheiro. Que eu acredito que seja isso, Leozão. Certo. Agora 4 questões pra gente finalizar mesmo. Bora. Agora bate pronto mesmo. Uma palavra. Com uma palavra. Com uma palavra só. O que é equilíbrio pra você? Como é que você definiria equilíbrio com uma palavra? Equilíbrio, Leozão? Pra mim é você ser disciplinado desde a hora que você... É uma palavra só. Uma palavra. Disciplina, vamos lá. Espiritualidade. Deus. Amor. É isso. Equilíbrio emocional. Emocional? Com uma palavra. Eita, agora ficou difícil. Equilíbrio emocional com uma Defina palavra. Equilíbrio emocional pra você com uma palavra. Leozão, agora você me pegou, cara. Eu acho que é gratidão. Gratidão. Porque se eu não for grato por tudo ali, eu não vou pra frente. Se eu não for grato por que eu tenho hoje, eu não vou pra frente. Fechou. Agora vamos lá, pra gente encerrar, queria que você falasse para as pessoas como é que se a pessoa quiser te encontrar na rede social, como é que ela te encontra? Se você quer me encontrar hoje, Renan_Scalise. Procura lá. Se você é dono de barbearia, se você quer saber mais sobre empreendimento, só me chama lá no direct, vamos bater um papo, ter uma conversa. E já aguarda aí, hein? A gente já vai marcar a data pro evento em Guarulhos, hein, Leozão? É isso aí. Se quiser encontrar a barbearia? A barbearia Beking. Muito fácil. BE e King de Rei. Joga lá no Instagram que você vai ver, vai ser um sucesso. Então vem ser rei. Fechou. Conversamos aqui hoje com o Renan Scalise, o dono da Beking, o cara que tá crescendo, revolucionando o ramo da barbearia na cidade de Guarulhos. Eu acredito que isso vai se expandir para São Paulo e, por que não, pelo Brasil. Né? Porque a marca, a partir do momento que a gente consegue ter um padrão e um método, isso pode ser repetido e escalonado em quantas vezes puder. Mais uma prova para você que acompanha aqui o nosso podcast, que se você for uma pessoa equilibrada,
você vence, você vai para cima. Você tem que parar de ficar pensando para baixo, parar de ficar com essas crenças limitantes que impedem você de investir, que impedem você de fazer coisas que vão te dar retorno e deixa você estagnado lá com aquela mentalidade, não, mas eu sou pobre, eu não tenho dinheiro, eu não tenho estudo, eu não tenho pai, eu não tenho mãe. Olha, se você não tem dinheiro, corre atrás, não tem estudo, vai estudar. Mas eu não tenho mãe, não tenho pai. Você tem Deus. Deus pode ser o seu pai e a sua mãe. É óbvio que na Terra a gente vai sentir falta dos nossos familiares. Como eu perdi minha mãe, esse ano completou 24 anos. Eu perdi minha mãe de uma forma trágica, cara, num acidente de carro. Eu estava dentro do carro, essa cicatriz que eu tenho até hoje. Entendeu? 24 anos. Todos os anos eu sinto a saudade da minha mãe. Sim. Aniversário, dia das mães, dia de quando ela morreu. Eu nunca fiz nenhuma cirurgia plástica porque eu não quero fazer mesmo. Eu quero lembrar, né, quando você vê no espelho, né? Ter a lembrança. Só que Deus, ele me fez, eu não vou dizer superar, porque você não supera a morte de alguém, mas Deus me fez prevalecer. E quando você encontra realmente o seu equilíbrio, você prevalece. Bota isso na sua cabeça. Você pode prevalecer. Você pode mais. Se você investir mais em você, você pode mais. Se você estiver disposto a fazer o que ninguém tem disponibilidade para fazer, você vai conquistar coisas que ninguém consegue conquistar. Ninguém que vence na vida venceu de mão beijada porque alguém fez uma coisa. Não existe isso aí. Venceu porque correu atrás, venceu porque pagou preço, venceu porque estava estudando, se esforçando, trabalhando, enquanto os outros estavam se divertindo. Aí depois, quando chega a época dele se divertir, os outros continuam trabalhando. Pensa nisso, abre o teu olho, invista em você. Tamo junto. Obrigado, Renanzão. Valeu, Leozão. Pela presença. Opa. E vamos, quem sabe, aí tirar esses projetos do papel. Vamos fazer o workshop, vamos fazer a mentoria, fazer a imersão. E vai ter que ter essa palavrinha lá também, hein? Não, cara, eu quero que você fale. Tem que ser, porque você tem que falar para as pessoas, porque o ramo da barbearia, pelo menos no meu ponto de vista, sim, é um ramo que você pode fazer muitos jovens, claro que não só jovens, mas muitos jovens, se tornar empreendedor desde cedo. Para aprender e crescer na vida. Isso vai dar senso de responsabilidade. Isso vai fazer as pessoas crescerem e vai contribuir com a nossa cidade, com o nosso estado, com o nosso país crescer. Empreendimento sempre é a melhor escolha, desde que a gente seja equilibrado. Sim. Um dado último, pra gente finalizar, eu falo muito. Se deixar eu falar também, por isso que eu não posso. Vai ficar até amanhã. Um dado último que eu vi é o seguinte, que o europeu, 70% da população da Europa faz investimento. Sim. E aplica empreendedorismo na vida. Sim. Nos Estados Unidos, entre 40% e 50% da população. No Brasil, só 2%. Nós vai mudar isso aí, então. Vamos ajudar pelo menos um pouquinho, né? Exatamente. Aquele 1% aí, né? A gente. Pode ser que quando a gente partiu, os dados não mudaram, não cresceram tanto, mas pelo menos a gente fez a nossa parte. Exato. E alguém que aprendeu alguma coisa com a gente, que ouviu alguma coisa da gente, vai poder passar para outra pessoa, que vai passar para outra pessoa, né? E a geração vai mudando e a gente vai conseguir, em nome de Jesus, mudar a mentalidade do brasileiro e tornar o brasileiro uma pessoa independente de política. Eu não tenho nada contra política, eu entendo tudo de política. Já trabalhei na Câmara dos Deputados em Brasília, mas eu aprendi isso para mim. Para mim, tanto faz o presidente for Lula, Bolsonaro, para mim não muda nada. Para mim, Leonardo, não muda nada. Porque para mim o que muda é aqui, é a minha mentalidade. Mas infelizmente, para muita gente que isso ainda faz diferença, a gente precisa alcançar essas pessoas, mudar a mentalidade dessas pessoas para que elas também não dependam nem de presidente, nem de governador, nem de prefeito, nem de vereador, nem de deputado, de ninguém, mas dependa dela. O empreendedor, tá aqui a prova. O empreendedor não depende de política. Só o governo não atrapalhar, ele vai longe. Vai embora. Não é verdade? Isso mesmo, Leozão. A gente tem que se governar, né? Exatamente. Show, Leozão. Tem que ser o nosso próprio rei, a gente. Isso aí. A gente é o nosso rei na terra e o nosso rei no céu é Deus. Gente, tamo junto. Obrigado pela audiência aí. Próxima semana tem mais um novo convidado. Beijão.